Olá, meu nome é Pedro, seja muito bem-vindo ao canal Imperador Bay. E hoje vamos abrir nossa caixa de peças para conversar um pouquinho sobre algumas peças que na verdade são boas, mas você sempre achou que fossem ruins. Sabe, tem muitas peças que a galera fala que é ruim para combos, mas que na verdade são peças muito boas. É porque o uso delas é um pouco de nicho, são alguns usos muito específicos em combos. Então, seja bem-vindo a mais uma aula aqui da nossa Escola de Bladers e hoje a gente vai falar sobre essas peças. Começando por baixo, vamos falar dos drivers. Existem dois drivers que eu considero extremamente subestimados quando estamos falando de combos, que são pontas de desempenho, né, que são muito boas para combos no competitivo em formatos específicos. Porém, muita gente acaba tendo preconceito com elas por causa de alguns desempenhos que elas têm em outros formatos. A primeira delas é o Driver Absorb. Sim, eu vivo reclamando do estoque do Geist Fafnir aqui, já falei algumas vezes que as peças dele não servem para muita coisa, porém no caso, recentemente foi descoberto que o Absorb tem uso em Burst Classic, sim, nos combos clássicos. Porque o combo Dragon F Polish Absorb acabou se mostrando como um combo excelente para Life After Death. Porque em Burst Clássico só existem dois layers que giram à esquerda e são permitidos nesse tipo de campeonato, que são a Dragon S e a Dragon F. Acontece que a Dragon S é bem ruinzinha, então a gente quase não considera ela. Porém, quando você combina uma Dragon F com o Disc Polish, que já é muito bom para Life After Death, e o Driver Absorb, que além de ter giro livre, também tem uma certa absorção de impacto, isso faz com que o combo se mostre extremamente poderoso, já que, bem, quase 100% das batalhas ele vai estar enfrentando sim bays que giram à direita. Isso dá uma ótima vantagem para a Dragon se ela for lançada fraco. Além disso, já que o Dragon F é um layer muito leve, a mola do Absorb não é comprimida, ele não entra naquele estado, naquele formato de break, isso faz com que ele não acabe se descontrolando e se jogando para fora da arena sozinho. É por isso que o Driver Absorb é aqui o nosso primeiro item na nossa lista de peças subestimadas de Beyblade Burst. O segundo driver que eu queria falar aqui é o Keep Dash. Também tem preconceito com o Keep, porque, bem, a versão não Dash dele, né, a versão que veio lá no Bushing Ashura é bem ruinzinha. Não vou negar não. A mola dela não é das melhores e devido à alta fricção, a alta aderência que essa ponta tem com a arena, é muito fácil de eclodir qualquer layer que esteja utilizando essa ponta. Porém, o jogo muda quando a gente fala do Keep Dash, que ele tem uma mola dourada, uma mola mais reforçada e trava melhor nos layers. Isso faz com que essa ponta seja basicamente a melhor ponta para KO Defense no jogo. Tem alguns combos de nicho bem específicos que gostam de usar ela. Um exemplo é o Archer Hercules Sting Keep Dash, que é um dos mais famosos counters de combos de Zwei Longinus, e também recentemente o Lord Diabolus 2 Outer Keep Dash vem aparecendo em alguns campeonatos. Então, essa é uma ponta que a gente vê pouco uso porque ela serve para situações muito específicas. Porque o KO Defense é um tipo de combo muito específico e que você só costuma ver já no formato de deck, na final de um campeonato. E, na minha opinião, é por isso que essa ponta não é tão popular, mesmo sendo uma das melhores do jogo. Subindo um pouco agora, vamos falar dos frames. E o frame que eu venho trazer para vocês é o Dagger. Dagger foi lançado inicialmente lá no Chose Stream 3 Set, e esse é um frame que muita gente tem e muita gente ignora, porque você vê que os pontos de impacto dele, né, ele foi criado para ser utilizado com o Buster Excalibur. Esse aqui é um GID, mas vai servir bem de ilustração, porque quando o seu Excalibur começa a destravar, a ponta do Disc One Dash, né, e a ponta do Frame Dagger acabam se alinhando com o principal ponto de impacto do layer. Isso faz com que ele tenha impactos muito mais fortes nessa hora. Mas o Frame Dagger é extremamente competitivo em combos de ataque com discs mais pesados. Eu gosto de usar bastante ele aqui com a base Union, porque ele acaba também alinhando muito bem esses pontos de impacto. E numa situação onde o seu layer vai um pouco inclinado assim na direção do oponente, o frame consegue dar um certo impacto e ajudar com os KOs e bursts.
Um exemplo disso são alguns dos testes que eu fiz desse combo aqui contra um combo de Lord Spriggan, e quando ele está um pouco inclinado, já que ele está um pouco mais alto graças ao Driver Volcanic, isso faz com que ele consiga lançar o oponente para fora com muito mais facilidade. Vamos continuar subindo, também temos os Discs. E um exemplo de Disc que é muito subestimado é o Five. O Five é um disco que foi lançado lá no Blast Genius e pouquíssima gente usa ele em combos. Porém, esse é um disco que é muito bom para resistência, porque primeiro ele é relativamente pesado, ele tem um certo desequilíbrio, mas isso não afeta tanto, porque a distribuição de peso dele é muito boa. Isso faz com que um Bei, quando esteja utilizando esse disc, acabe conseguindo maximizar a sua resistência, graças a boa parte do peso estar voltado para o lado de fora. Além disso, esse pequeno desequilíbrio nele acaba fazendo com que o Bei corte o ar com mais facilidade e também se mantenha girando por mais tempo. É uma ideia bem parecida com o que acontece com o Disc 7, que já foi o melhor disc para resistência do jogo, né? Depois foram lançados outros que acabaram substituindo ele, porém o 5 está no nível do 7 ou até melhor para esse tipo de combo. Por isso, esse aqui é um disc que eu acho que merecia mais amor, merecia aparecer mais em combinações de resistência nos campeonatos. Outro disc que tem bastante uso, mas pouca gente vê, é o Vanguard. O Vanguard é um disc que foi lançado lá no Venom Diablos, que também era o Erase Diablos tecnicamente, mas enfim, em julho do ano passado. E esse disc volta o peso um pouco para baixo e tem uma superfície de contato com a arena até que interessante. Isso faz com que ele seja uma ótima escolha para combos de bearing, porque como vocês sabem, o driver bearing tem uma ponta de polióxido de metileno, ou POM, que é um plástico especial, um plástico diferenciado, que tem uma aderência menor ao chão da arena. Isso faz com que ele seja muito fácil de ser lançado para fora. Graças à sua distribuição de peso e também ao seu alto peso, o Disc Vanguard ajuda a evitar isso. Por isso, quando você quer evitar que seu combo seja lançado para fora com facilidade, o que acontece bastante quando nós colocamos o bearing num Lord Spriggan ou num Wizard Fafnir, por exemplo, utilizar o Disc Vanguard pode ser uma boa, já que a distribuição e a direção que o peso desse disc está concentrado acaba mantendo ele mais parado no centro da arena. Subindo, 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 agora vamos falar dos layers que são subestimados em Beyblade Burst. Começando por um layer Hasbro, que desde que Chosetsu começou a sair lá no Japão, esse foi o único layer da Hasbro que se manteve no competitivo. Inclusive, ele continuou no meta até relativamente pouco tempo atrás. Estou falando do Arc Ballcash, que é um Bei de defesa de giro à esquerda, lançado como parte do sistema Sweet Strike, e é a versão Hasbro do Arc Bahamut, que era um layer bem ruinzinho pro competitivo. Porém, a vantagem do Ballcash sobre o Bahamut são suas travas. Esse é um Bei muito difícil de eclodir. E quando você combina isso com o Driver Bearing da Hasbro, que também tem uma mola reforçada, isso faz com que o combo no geral seja muito difícil de se derrubar. Então bastante gente utilizava o Ballcash B3 Double Wall Bearing para batalhas de Life After Death, porque além de primeiro ele ser um Bei muito difícil de eclodir, a defesa do Bahamut, o KO Defense desse layer é muito bom por causa do formato dele, e o Driver Bearing e o Frame Wall ajudavam bastante no fim. O Ballcash só saiu do meta quando foi lançado seu irmão mais velho, o Dread Bahamut Gan, que acaba superando ele tanto em resistência a eclosões quanto em peso. Então, graças a isso, infelizmente nós não vemos mais tanto assim o Ballcash no competitivo, porém ele é um layer muito forte, muito viável para combos. Inclusive o Chicos, lá do Chicos Bei e também da Evil Striker, utilizam um Ballcash em um dos seus combos principais, que é o Ballcash B3 Zero Cross Bearing. E sim, eu vou fazer uma batalha com esse combo dele meio adaptado em breve. Em seguida, indo para um layer da Takara Tomy, que foi lançado lá na época de Chosetsu, e ainda tem seus usos no meta, mesmo que também seja uma peça de nicho, é o Orb Aegis. O Orb Aegis é um Bei muito bom, um layer muito bom para defesa e também para resistência. A defesa dele já começa boa quando você olha o formato e ele lembra bastante um Draciel, só que com muito menos recuo. Isso faz com que essas muralhas, essas paredes que ele tem,
ajudem a defletir e anular grandes pontos de impacto. Além disso, o formato dele, que tem uns certos uppers, bem parecido com o que acontece com a base Master em Left Spin, ajuda esse layer a ser uma ótima escolha para combos de desestabilização, ou seja, que são aqueles combos um pouco mais baixinhos que focam em desestabilizar o oponente, pegando ele por baixo e ganhar na resistência a partir disso. Um exemplo é o Deep Chaos 5 Eternal, que acabou evoluindo para o Orb Iris Double O Eternal. Depois do lançamento do Judgment Joker, esse layer acabou sendo um pouco apagado do meta, porém você ainda consegue encontrá-lo vez ou outra com um Sting Orbit Metal ou com um Sting Keep Dash, em combos principalmente focados em counter para os Vi, quando por algum motivo ou você não quer utilizar ou um Archer Hercules não está disponível. Então, Orb Aegis é um layer bom, é um layer usável até hoje no competitivo, mas que não recebe tanto amor quanto ele merece. No Gachinko Layer System, os layers foram separados em 3 partes: a base, o peso e o chip. Isso elevou o nível de customização que nós podíamos ter em nossos combos de Beyblade Burst, porque assim você podia intercambiar as 3 peças dos layers entre os diversos bays lançados nesse sistema. Então vamos falar de uma base que tem bastante uso para o competitivo, mas que pouca gente acaba usando porque ela é bem difícil de se conseguir. Estou falando da Poison, que é uma base de giro à direita, de defesa, que foi lançada inicialmente lá no Poison Hydra, que foi um Random Layer Collection, o que já deixa um pouco difícil de você ver essa base por aí, já que dentro de uma caixa especificamente que só continha um layer, você tinha uma chance em 4 de puxar esse bay, que era considerado um bay raro. Após isso, ela só foi relançada 2 vezes e ambas as vezes em Random Boosters. Então, mais uma vez, você comprava uma caixa e aleatoriamente você tinha a chance de 1 em 8 de puxar essa base. Talvez seja por isso que a base não é tão utilizada, mas o legal dela é que ela é uma base de defesa que tem uma mecânica de absorção de impacto, ao ter seus principais pontos de contato com o oponente conectados ao corpo do layer com borracha. Isso faz com que, quando ele acabe recebendo impactos, eles sejam amortecidos e esse bay receba menos recuo dos ataques dos oponentes. Claro que isso não serve de muita coisa quando ele está enfrentando um Judgment Joker, porém, essa é uma base muito legal para servir de counter de base left spin, como Wizard, Zwei, Dread, Naked e até mesmo Tact. É a mesma ideia do que acontecia lá no Screw Trident, que era utilizado como counter de Nightmare Longinus. Porque quando um Blade da esquerda vem atacar esse combo, o impacto amortecido impulsiona ele e faz com que a equalização de giro se torne ainda mais fácil. Então, essa aqui é uma base que não é exatamente para defesa, mesmo sendo de um Blade de defesa, mas sim uma base que é muito útil para batalhas de giro oposto, quando você quer ganhar do seu oponente por overfinish, mas ela também tem certos usos para KO Attack. Além disso, ela tem uma interação bem legal com o peso Oretz, porque você pode ver que os dois lados da base Poison são desiguais. Ela não tem o mesmo peso em ambos os lados, o que faz com que ela seja um pouquinho desequilibrada. Então, quando você encaixa o peso Oretz dessa maneira, isso faz com que o peso desse lado acabe se equiparando ao peso do outro, o que deixa ela uma base muito mais sólida e mais recomendada para combos de defesa. E falando de pesos, nós temos 2 weights que não recebem tanta atenção quanto eles mereciam. Um, por mais uma vez, ter um uso muito específico dentro de um combo, e o outro porque, na verdade, quase ninguém sabe que ele existe. O primeiro peso é o Go, que foi lançado lá na Judgment Valkyrie Zenith Quake Dash Go, que foi um bay lançado, uma versão especial na Koro. Esse é um peso que tem 3 pontas bem completas de um lado e 2 bem pequenininhas do outro. Ou seja, é o peso mais desbalanceado que nós temos no jogo.
Isso faz com que ele tenha um uso muito legal para certos combos de ataque. A Jojo, por exemplo, que é uma jogadora muito popular e muito forte no competitivo, utiliza um Judgment Valkyrie com Go no seu deck principal, inclusive eu vou deixar aqui um link na descrição. E esse é um peso bem legal porque os tipo ataque realmente não são recomendados para batalhas de resistência. Então, você ser desequilibrado não vai servir de tanta coisa. Nessas batalhas. Por isso, preferimos apostar em desequilíbrio que vai aumentar o poder de ataque do seu Bey. Eu uso uma ideia bem parecida no meu combo principal, que é um Judgment Eclipse Retsu, porque esse desequilíbrio faz com que os pequenos upper attacks dele funcionem melhor e também que a borracha tenha ainda mais impacto contra o oponente. Isso facilita tanto bursts quanto KOs. O peso Go é outro que é bem difícil de conseguir, porque como eu disse, ele vem num Bey especial da Kurokoro, que é uma revista japonesa, e depois disso foi relançado apenas 2 vezes, mais uma vez, em Random Boosters, que foram o Random Booster Volume 18 e o Random Booster Volume 19. Então, encontrar esse peso por aí não é a coisa mais fácil do mundo. Porém, caso você o tenha, testar em combos de ataque pode ser muito interessante para o desempenho do seu Bey. O outro peso que pouca gente dá atenção é, na verdade, um peso bem desconhecido. Ele teve apenas um lançamento num Bey super raro e super difícil de conseguir, mas honestamente é o melhor peso lançado no sistema GT. Estou falando do Goku. Goku, sim, com ênfase no Go, não Goku, igual no Dragon Ball. Goku é um peso que foi lançado exclusivamente na Slash Valkyrie Gold Turbo, que é um Bey exclusivo do Her-Bey Get, que é um jogo do site japonês de Beyblade, que você apenas pode jogar trocando pontos que você consegue quando compra Beys originais da Takaratomi, e eles apenas enviam esse Bey caso você ganhe o jogo, o que é extremamente difícil, e foi ficando cada vez mais difícil com os anos, e caso você more no Japão. Então, pouquíssima gente tem acesso a esse peso. Mas o Goku é um peso muito pesado, já que ele possui os 6 lados muito cheios de metal. Isso faz com que ele acabe sendo uma ótima escolha para todos os tipos de combo. Porque quando se fala de defesa, mais peso significa eclodir menos. Quando se fala de resistência, mais peso significa girar por mais tempo. E quando se fala de ataque, mais peso significam impactos mais poderosos. Por isso, ele é um peso que tem uso em todos os tipos de combo. E caso você o tenha, o que é muito difícil, vale muito a pena utilizar nas suas combinações. Muita gente acha que ele é apenas um Sen pintado de dourado, mas não, são pesos completamente diferentes. Já que o Sen é meio oco na parte de baixo, isso faz com que ele seja bem levinho, então eles não são a mesma coisa. E a última peça que forma um layer no sistema Gachinko é o Gachinko Ship. E hoje eu tô falando do Bahamut e também do Ashura, já que eles são basicamente o mesmo chip, só que um gira para a esquerda e o outro gira para a direita. Ashura e Bahamut têm dentinhos irregulares e desencontrados. De um lado eles possuem 4 dentes e do outro possuem apenas 3. Isso faz com que as travas sejam desencontradas e ele tenha um total de 7 cliques na hora de montar o seu Bey. Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Como é que a gente pode sair voando? Mais cliques significam travas melhores, né? Nesse caso, não. Porque tanto o Dread Bahamut quanto o Bushing Ashura são Beys bem fáceis de se eclodir. Porque quando você tem 7 semi-cliques, na verdade a sua resistência a perder essas travas é muito baixa. Então, os menores impactos fazem com que o seu layer acabe destravando e você perca uma batalha por eclosão. Mas existe uma situação onde esse tipo de chip é muito útil. É quando se combina isso com uma base que deixa o Gachinko Shape bem fundo e um Driver Dash. Você vai me dizer, Pedro, é lógico que um Driver Dash vai aumentar as travas do seu Bey, mas me escuta. O que acontece quando você encaixa uma base que afunda bastante o chip do Bahamut com um Driver Dash? Cada um dos cliques dessa base acaba servindo como um clique de ataque.
É por isso que o chip Bahamut é tão recomendado para combos de Zwei quando você não está utilizando o Diabolus 1, porque quando você combina esse chip com a base Zwei e um driver dash, as travas do Bey vão ser as melhores possíveis, em comparação a, por exemplo, Spriggan. Por isso também o Ashura é muito recomendado para combo de Judgment, como o famoso Judgment Ashura Blitz Quick Dash Retsu. E esse foi o vídeo. E aí, gostou? Concorda com o que eu falei aqui? Tem mais alguma peça que você conhece e considera que merecia mais amor? Deixa aí nos comentários, vamos conversar. O campo de comentários do YouTube serve para isso. Discorda de mim em alguma parte? Bem, comenta aí também. Grava um vídeo de teste mostrando o que acontece de verdade. Porque em Beyblade, testes são tudo. E você mostrar o desempenho de uma peça na prática é muito mais importante do que ficar falando sobre ela. Mais uma vez, muito obrigado a você que assistiu esse vídeo até o final. Espero que tenha gostado. Se gostou, não esqueça de deixar seu like, de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nossos futuros vídeos que saem todos os dias às 9h30 da manhã. A Escola de Bladers é uma série semanal que sai todos os sábados, então não esqueça de sempre checar aqui o canal Imperador Bey quando for tomar o seu cafezão top no sábado de manhã. A gente se fala numa próxima e até mais!